Olá, bom dia. Hoje, 13 de janeiro de 2023, e nós continuamos com o nosso trabalho aqui, fazendo essa viagem maravilhosa na Palavra de Deus, no livro de Provérbios. Lembrando que a Palavra de Deus, ela é como árvore, uma árvore de vida. Todo instante, todo dia, toda semana, todo o tempo que você vai à Palavra de Deus, a essa árvore de vida, você encontra ali um fruto prontinho para ser tomado, para ser colhido, para ser consumido. E hoje nós vamos fazer essa investigação no capítulo 13, no versículo de número 11. Então eu convido você para essa leitura muito preciosa. Vamos lá? Bom, aqui diz o seguinte: a riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Agora, é importante a gente tentar entender qual é a ideia, qual é o conceito, qual é a mensagem que Salomão está transmitindo para nós ao falar sobre essa ideia de que a riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Bom, é importante entender que nós estamos falando de uma expressão que ela tem 3.000 anos, né? Em segundo lugar, nós devemos também entender que essa é uma expressão que ela está num outro contexto, né? Numa outra linguagem, num outro idioma, e principalmente num idioma, né? Já morto. O hebraico antigo já está falecido. Mas é possível a gente recuperar, a gente compreender aquilo que era a ideia principal de Salomão quando ele tenta então transmitir essa mensagem para nós. O que está por trás dessa expressão? Aquilo que é fácil de ganhar também é fácil de perder. Então há duas possibilidades da gente entender essa expressão do rei Salomão. A riqueza que vem fácil. Então a primeira ideia é aquela ideia de que o indivíduo pode adquirir uma grande fortuna por meio de um modo criminoso, por meio de fraude, por meio de roubo, por meio de sequestro, por meio de furtos e por meio da injustiça, enfim, por meio criminoso, delituoso, né? A outra ideia que está aqui por trás é a ideia de alguém adquirir uma grande riqueza, uma grande fortuna por meio de uma herança legal. Então aquele filho que recebe uma grande herança e ele não teve uma participação efetiva na construção daquele grande patrimônio. Por isso, a possibilidade dele perder isso é também muito grande. Agora, isso me fez lembrar de uma entrevista que eu li há alguns anos atrás, precisamente 3 meses antes do Dr. Antônio Hermílio de Moraes, um dos homens mais ricos do Brasil e dono da Votorantim. E naquela entrevista o repórter explorou todo o conhecimento e toda a experiência do Dr. Antônio Hermílio de Moraes acerca do Brasil, acerca das riquezas do Brasil, acerca da vida política do Brasil, das expectativas que ele tinha acerca do Brasil e do mundo, e também sobre família. E no final da entrevista, o repórter disse: olha, doutor Antônio, eu gostaria de fazer mais 3 perguntas curiosas que eu gostaria de fazer. E essas 3 perguntas, elas têm origem na minha observação ao longo desses 6 meses que eu fui me preparando para essa entrevista, e eu acabei acompanhando o senhor aí no seu dia a dia. Então eu gostaria de fazer 3 perguntas para a gente finalizar essa entrevista. Eu falei: pois não, pode fazer. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: por que o senhor sempre chega antes dos seus funcionários? Eu pude perceber que o senhor chega na empresa por volta de 6h30, 6:20 para 7.
enquanto os seus funcionários, a grande maioria, chega por volta de 7h30. Ele disse o seguinte: olha, meu filho, eu preciso dar exemplo para os meus funcionários. Então, se eu, como dono da empresa, se eu chego atrasado ou eu chego tarde, só pelo fato de eu ser o dono dessa empresa, eu estou transmitindo um péssimo exemplo para os meus funcionários. Então, eu tenho que dar a lição, eu tenho que fazer a lição de casa para os meus funcionários. A segunda pergunta, doutor, que eu tenho que fazer é a seguinte: por que o senhor ainda usa sapato Vulcabras 752? Ele disse o seguinte: olha, meu filho, eu gosto de usar um sapato que seja confortável, um sapato que seja durável e um sapato que me permita durabilidade e me permita produtividade. Então eu não posso ficar trocando de sapato a toda hora, todo o tempo. Então a ideia é de que os meus funcionários também, eles usem também sapatos adequados, duráveis e confortáveis, para que eles possam produzir muito e possam produzir sempre. Muito bem. Então a terceira pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: por que o senhor usa um carro nacional, enquanto os seus filhos, eles usam carros importados? Ele disse o seguinte: olha, meu filho, eu uso carro nacional porque o meu pai era pobre e os meus filhos têm um pai rico. Gente, então a ideia é a seguinte: como a palavra de Deus mostra aqui o seguinte: a riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Então, está aqui uma boa lição para a gente poder aprender. Em primeiro lugar, jamais adquira riqueza por meio ilícito. Segundo, quando você ganhar uma riqueza que venha como herança, valorize, porque alguém trabalhou muito, alguém deu duro para que você pudesse adquirir esse patrimônio que você tem. Seja pouco, seja médio, ou seja muito, ou seja em demasia. Valorize, honre aquele que te abençoa com essa herança. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque em nome de Jesus nós temos recebido muito da parte do Senhor. E eu te louvo e te agradeço e peço que o Senhor possa imprimir este conceito, esse valor no coração dos que me ouvem nessa oportunidade. E que eles possam entender que o Senhor, sendo rico, fez-se pobre por amor de nós, para que, por sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.